Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma saga de livros e uma saga de filmes que eu acho que vocês gostam muito, vocês pediram bastante pra eu trazer aqui pro canal. E esse aqui é o nosso primeiro teste, então eu vou falar um pouquinho sobre as polêmicas envolvendo a saga Divergente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo porque isso me ajuda muito. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais porque eu sempre pergunto quais próximos vídeos, indicações de séries que vocês queiram que eu fale aqui no canal. Então me sigam lá, Instagram, Twitter e no TikTok. Bom, se você tá aqui, você com certeza já ouviu falar em Divergente, mas caso você não conheça, esteja curioso apenas para saber a polêmica dos filmes de Divergente, eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Então, Divergente é uma série de livros da Veronica Roth. Os livros são compostos por 3 livros da série Divergente e mais um livro extra. Então a gente tem Divergente, Insurgente e Convergente, e aí a gente tem o livro do 4, né, que é um livro focado só no personagem do 4. Então todos esses livros fazem parte da história de Divergente. E Divergente veio mais ou menos na época que Jogos Vorazes estava bombando muito. A gente tinha acabado de ter todo o lance de Crepúsculo, Maze Runner também estava começando a bombar, e com Divergente não seria diferente. Então os livros que também falavam sobre uma distopia adolescente, onde uma menina era a grande escolhida, né, pra lidar com algumas questões da sociedade em que ela vivia, né, um futuro distópico e uma sociedade bem diferente da nossa. Uma premissa genérica, mas a gente já vai entrar nos detalhes mais específicos. Então, dentro dessa história e dentro desse estilo de livro, obviamente, Divergente se tornou um sucesso e as pessoas rapidamente ficaram obcecadas e é claro que, né, todo mundo foi bem esperto pra acelerar os filmes e fazer esses filmes acontecerem rapidinho. Hoje em dia, a gente não demora mais anos e anos e anos depois do lançamento de um livro pra ter ele adaptado pro cinema, né? Tirando a seleção que a gente tá esperando aí 10 anos já quase, né? E Divergente vai falar sobre um mundo distópico, um futuro distópico, onde as pessoas se encaixam em facções de acordo com a sua característica mais marcante. E entre essas facções a gente tem abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Essas são as 5 facções. E aí quando você tem 16 anos, você faz um teste que vai indicar para qual facção você pertence, né? É muito comum dentro desse universo que os jovens continuem na facção da sua família, né? Porque afinal eles são criados naquela facção, mas é possível também você trocar de facção quando você chega nessa idade. Então, assim, existe uma certa mobilidade social, mas depois que você tá na facção, você é daquela facção pra sempre. E cada uma dessas facções tem características e tarefas que elas precisam fazer pra manter a sociedade andando, né, pra manter o equilíbrio ali dentro daquela sociedade. E aí a gente tem a nossa protagonista, que é a Beatriz Prior, que a gente conhece ela como Tris. A Tris e a sua família fazem parte da abnegação, mas quando chega na hora dela fazer o teste dela, ela tem a possibilidade de ir pra audácia. E ela faz isso, né, ela é audaz a esse ponto de trocar de facção e começar uma vida nova num lugar onde ela não conhece ninguém e onde os desafios serão muitos, porque a audácia é uma das facções mais violentas, digamos assim, né? Uma facção que fala bastante sobre coragem, sobre impulsos, assim, e a atriz acaba se identificando bastante. E é lá também que ela conhece o seu futuro interesse amoroso, que é o 4. E bom, a história segue aí, né, nos 3 livros, e é claro que esse livro virou filme. Então vamos falar um pouquinho dos filmes e o que aconteceu. Porque eu tenho certeza que vocês estão aí, eu lembro de ter assistido os filmes de Divergente, mas eu não lembro como termina. Vamos falar sobre isso. Em março de 2014, o primeiro filme de Divergente foi lançado nos cinemas e ele foi um sucesso estrondoso, assim, né? Na época, é claro, números de bilheterias eram coisas muito diferentes, né, do que elas são hoje em dia, com as mega bilheterias que a gente tem, mas o filme foi lançado e fez uma bilheteria de quase 300 milhões de dólares mundialmente, sendo que ele teve um orçamento de 80 milhões de dólares, então ele teve uma margem de lucro bem grande. E isso significa que o filme foi, sim, um grande sucesso. Mesmo que, quando a gente pense na crítica, os fãs tiveram algumas questões em relação à história, em relação ao caminho que a história estava seguindo, que era pouco diferente do que a gente via no livro. E é claro que quem assistia aos filmes ficava curioso para saber aonde que aquela história ia levar a gente, a atriz e o 4. Um outro fator para o filme ser um grande sucesso é que a gente tem um elenco muito interessante. É claro que na época esses nomes não eram tão fortes quanto eles são hoje em dia, principalmente
principalmente porque Divergente fez parte da história desses atores. Então, como Tris e 4, a gente tinha a Shailene Woodley e o tio James, né, interpretando o nosso casal principal, mas a gente também tinha no elenco Ansel Elgort, Miles Teller, Zoe Kravitz e a Kate Winslet. Então, assim, era um elenco muito interessante, principalmente porque a Shai e o Ansel iam fazer, dali a uns meses, A Culpa é das Estrelas, que foi um hit, assim, estrondoso, né? A gente sabe que foi uma loucura a época da Culpa é das Estrelas, então tudo estava alinhado para que eles fossem os grandes próximos nomes aí a surgirem em Hollywood, né? E isso até que se tornou verdade sim, mas a gente já fala sobre isso. Bom, assim como toda franquia de sucesso, né, Divergente já estava alinhado aí para ter a sua sequência, que seria o filme Insurgente. Um detalhe interessante é que a produtora, né, de Divergente, a responsável por produzir os filmes e tudo mais, é a Lionsgate, que é a mesma produtora de Jogos Vorazes. Então eles estavam, assim, surfando na onda dos filmes adolescentes distópicos, assim, ó, suave, entendeu? E aí é claro que já estava alinhado para que o filme Insurgente saísse, e eis que em março de 2015 ele chegou aos cinemas exatamente um ano depois do primeiro filme. Apesar de não ter tido um crescimento tão grande em relação ao primeiro filme, a gente teve uma boa bilheteria que chegou quase aos 300 milhões de dólares mundialmente, mas o orçamento do segundo filme estava um pouquinho maior, né? Então, ao invés de 80 milhões, a gente está falando de 110 milhões. Isso significa que a margem de lucro do filme foi um pouco menor. Então isso já levanta uma bandeira vermelha ali, tipo, a gente tem que ficar de olho aí no que a gente tá fazendo, né? Vamos garantir que esse filme traga mais lucro, que o buzz desse filme seja ainda maior. Então chega a tal da decisão, que talvez tenha sido responsável por acabar com tudo. Na época, pensa nas franquias que a gente tinha, grandes franquias de sucesso. Harry Potter tinha acabado de se encerrar ali com Relíquias da Morte parte 1 e 2. Crepúsculo tinha acabado de se encerrar com Amanhecer parte 1 e 2. Jogos Vorazes estava caminhando para o seu encerramento com A Esperança parte 1 e 2. Então, é óbvio que o caminho certo que eles seguiriam era separar o último livro em 2 filmes. Então, Convergente se tornou Convergente parte 1 e Convergente parte 2. Na verdade, ele ganhou um outro título. Então, o terceiro filme se tornou a saga Divergente Convergente e o último filme se tornou a saga Divergente Ascendente. Isso, na verdade, é uma tradução livre do título, porque ele não chegou a ser traduzido, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses 2 filmes. Como é produzir um filme dividido em 2 partes, né? Na verdade, um livro dividido em 2 partes. O que acontece numa produção normal é, mesmo quando se divide um livro em 2 partes, ou quando a gente fala de uma sequência de um filme que fez muito sucesso e a gente ainda tem 2 filmes pela frente, o que eles normalmente fazem é unificar a produção. Então, ao invés de fazer uma produção, gravar, fazer pós-produção, editar, tarará, tarará, entregar o filme e aí começar a pré-produção do segundo filme de novo, né, do próximo filme de novo, eles juntam tudo e fazem tudo de uma vez. E isso acontece com Jogos Vorazes, por exemplo, aconteceu recentemente com Para Todos os Garotos que Já Amei, porque eles gravaram já o segundo e o terceiro filme de uma vez. Então, é um formato bem comum para se fazer, porque isso economiza tempo, economiza dinheiro, facilita questões de produção, né? Porque muitas vezes eles têm que reservar lugares de set, montar sets de filmagem, que às vezes podem ficar um ano ou mais guardados, e aí depois talvez tenham que ser reconstruídos, ou remontados, ou, enfim, restaurados, né? Então tem muitas questões, muitos pequenos detalhes aí numa produção, que é muito mais fácil se você fizer tudo de uma vez. E isso inclui também contrato com os atores, porque afinal você só tem que parar aqueles atores uma vez. Você para, eles gravam os 2 filmes de uma vez e pronto, acabou. Você tem 2 filmes pra lançar nos próximos 2, 3 anos. Você não tem que se preocupar com a parte de pré-produção e produção. Você agora só vai se preocupar com pós-produção, lançamento, marketing, enfim. É muito mais fácil e é muito mais econômico. Só que no caso de Divergente, por algum motivo que ainda não ficou claro, eles não fizeram dessa forma. Então eles gravaram o primeiro e o segundo filme, aí eles foram gravar o terceiro filme, e a ideia é que o diretor do segundo e do terceiro, que é o Robert Schwentke, dirigisse também o quarto filme. Afinal, ele já estava acostumado ali com a franquia, e ele já sabia mais ou menos o caminho de tudo, e seria lógico manter o mesmo diretor até o final. Então eles gravam o segundo filme, eles se preparam para gravar o Convergente, né, o terceiro filme, e aí nesse momento eles decidem não gravar o quarto filme ao mesmo tempo. E aí, gente,
começa a ter um problema de agenda. O próprio diretor, ele não pode mais voltar pro quarto filme porque ele tem outros projetos, né? O quarto filme ainda era uma incerteza, então ele foi alinhar outros projetos e aí abre-se um grande buraco no papel do diretor do filme. E como que você substitui um diretor que acompanhou a saga nos 2 outros filmes e aí precisa acompanhar nesse? Então a gente precisa de alguém que consiga manter o que esse diretor fez e talvez não tentar inventar muito, né, para os filmes terem uma identidade próxima, uma identidade parecida. Então já começa o problema por aí. Mas o problema se agrava quando Convergente chega aos cinemas em março de 2016 e é um fracasso total. O quarto filme ele já tinha data de estreia, que seria março de 2017, né? Então já estava tudo alinhado. Só que o terceiro filme estreia e ele é um fracasso gigantesco. Assim, terrível, gigante, muito grande. E eu digo isso em questão de bilheteria mesmo. Então, esse filme teve um orçamento de 110 milhões de dólares, assim como o segundo filme, mas ele faturou apenas 179 milhões de dólares. Apenas, né? Óbvio que 179 milhões de dólares é muito dinheiro, mas se você considerar que eles gastaram 110 milhões, eles lucraram apenas 69 milhões, considerando que isso é menos da metade do que eles lucraram com os outros 2 filmes. Nesse momento já começa a tocar aqueles sons de emergência, luzes vermelhas, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí os produtores precisam parar e pensar, a gente não tem diretor e a gente tem um filme extremamente flopado, o que a gente vai fazer? É bom também falar que o Convergente foi o pior dos filmes na crítica. Ele teve uma aprovação, que nesse caso já dá pra chamar de reprovação, de 11% no site Rotten Tomatoes, que é um site que todo mundo usa pra ter essa comparação, né? Essa questão de aprovação e tudo mais. Então assim, tava tudo indo mal. Desaprovação da crítica, desaprovação do público, que também não tava entendendo qual era o caminho que o filme tava levando ali a partir dos livros, um buraco gigante no orçamento e a falta de um diretor. Primeiro de tudo, eles decidem atrasar o lançamento do quarto filme. Então, ao invés de março, o filme pula para julho de 2017. Mas quando a gente chega em julho de 2016 e eles percebem que Convergente realmente acabou de fracassar muito nas bilheterias, eles tomam uma decisão que parece uma decisão muito inteligente, que é transformar esse último filme em um filme para a televisão. Então pensa comigo, eles têm todos esses contra, né, o filme deles. E aí quando você faz o filme pra televisão, você tem a possibilidade de ter um orçamento muito menor. Porque quando a gente fala de produção pra TV, as coisas são realmente um nível abaixo do cinema, né? Tudo exige menos, porque você não vai transmitir aquele filme numa tela gigantesca de cinema, num IMAX, num 3D. Então você tem muitas possibilidades de ter um orçamento mais enxuto, e aí é mais provável que você consiga fazer aquele filme, apesar dos fracassos que tem acontecido no passado aí dessa saga. Então parecia uma ótima ideia. Mas os atores não ficaram nem um pouco felizes com isso, porque afinal eles assinaram um contrato para fazer 4 filmes e no contrato deles estava escrito especificamente que esses 4 filmes deveriam ser lançados no cinema. E aí isso começa a abrir margem para que os atores tenham a possibilidade de pular fora do projeto. Então, normalmente isso não acontece. Normalmente os atores eles são obrigados contratualmente a ficar até o final, porque afinal eles já fecham um contrato para 4 filmes, 5 filmes, 10 filmes, enfim. Imagina Harry Potter, o Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint decidem sair no último filme e falou, galera, não vamos mais fazer. Tipo, isso não vai acontecer. E, óbvio, com Divergente isso também não deveria ter acontecido, mas a partir do momento que eles anunciaram que eles estavam trabalhando em um filme para TV, os atores tiveram essa possibilidade. E eles já começaram a se manifestar dizendo que não tinham interesse em participar de um filme para TV. Tanto o Tio James, quanto a Shailene Woodley, quanto o Miles Teller, né, que fazem parte aí do nosso círculo principal de personagens. Então agora você tem um filme para televisão que tem um orçamento possível, mas você vai ter que procurar atores e atrizes para substituir a maior parte dos personagens. Ou seja, um problema que cria outro problema que cria outro problema. A Lionsgate se manteve nessa ideia de lançar esse filme para televisão e até informou que esse filme seria uma porta de entrada para criar uma série no universo de Divergente. Então, tendo esse filme para televisão, a gente provavelmente teria ali algum personagem, alguma história e isso sairia, né, teria uma ramificação e a gente teria uma série de TV. Parece uma jogada genial, mas a gente ainda tem que considerar que os atores não vão voltar. E nessa época, assim, a gente tá falando de 2016 para 2017, a Shailene Woodley estava acabando de estrear a série Big Little Lies na HBO, que é uma série de muito sucesso, ela brilhou muito na série, né? Eu acho que ela saiu um pouco desse estigma de personagem adolescente, ela começou a fazer papéis mais adultos. Então, qual seria o interesse dela em voltar e fazer uma saga adolescente
adolescente, né? Se ela tinha essa possibilidade de quebrar o contrato sem pagar multa, sem qualquer coisa desse tipo. O Miles Teller, por outro lado, tinha acabado de fazer Whiplash, que foi um filme extremamente bem falado, muito bem criticado. O filme levou 3 Oscars e ele começou a ser visto como um ator jovem, mas que tinha muitas possibilidades, que conseguia fazer personagens extremamente profundos, difíceis. E óbvio, ele começou a ser cotado para diversos filmes. Então, por que ele ia voltar e fazer Divergente? Então, os atores começam a entender que se eles não precisam voltar, não tem por que voltar. E aí, com tudo isso acontecendo, esse projeto desse filme pra televisão começou a se tornar uma coisa insustentável, né? Você vai ter que reelencar todos os personagens, incluindo os personagens principais. Vai ficar meio esquisito, né? E aí ficou um negócio meio que vai, não vai, vamos fazer, não vamos fazer, e o assunto morreu na praia. Mas e aí, gente? Isso aí foi em 2017, a gente tá em 2020, não tem mais nenhuma notícia. Não tem, gente. Divergente foi morto e enterrado literalmente nessa época, nunca mais se falou nada sobre o assunto, né? O BuzzFeed disse que a produtora falou que eles não tinham mais intenção de fazer esse filme, não tinha mais nenhuma conversa em relação a fazer filme, fazer série, né? Em determinado momento eles quiseram vender esse projeto pra uma outra produtora, pra outra pessoa fazer, mas nem isso foi pra frente, o negócio tava zicado mesmo. E aí, né, 4 anos depois aí que a gente tá em 2020, eu não vejo esperança pro último filme da saga Divergente. Eu não sei, gente, sinceramente, se isso é bom ou se é ruim, porque o que a gente sabe é que a Veronica Roth, né, a autora dos livros, primeiro, ela disse que ela nem sabia que eles estavam planejando fazer essa divisão dos filmes até que foi anunciada a divisão dos filmes. E ela mesma sofreu muitas críticas pelo final do último livro, né? Os fãs ficaram indignados com o final de Convergente. Eu não vou falar o que acontece porque eu não quero dar spoiler pra vocês, mas causou, assim, um auê gigantesco. Todo mundo indignado, falando, meu Deus, como ela foi capaz de fazer isso, pelo amor de Deus. Enfim, gente, virou uma loucura. E aí fica aquela coisa, será que valeria a pena eles terem feito esse 4º filme, mesmo com toda essa crítica em cima do final do livro, né? Será que eles teriam mudado? O que será que teria acontecido no final de Divergente se a gente tivesse chegado ao final dos filmes? Será que o futuro da atriz teria sido exatamente como foi no livro? Não sei, viu, gente? Eu tô achando que o tanto que eles mudaram esses filmes, eles com certeza teriam mudado esse final e com certeza teriam tentado fazer uma coisa aí que fosse agradar um pouco mais os fãs. Não sei, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que teria acontecido caso a gente tivesse um 4º filme de Divergente. Também deixa aqui se vocês acham que ainda há esperança ou se, assim como eu, vocês entendem que não existe a menor possibilidade disso acontecer. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se vocês gostaram desse vídeo de Divergente, para eu trazer outros vídeos dessa temática, outros vídeos falando sobre essa saga de livros e de filmes. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!